Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago o texto da playlist 2023 do dia 10 de agosto e o título é Tempo de Exemplo. Vamos lá. O mundo atinge agora um momento em que muitos se questionam sobre o sentido de tudo que nos cerca, de tudo que construímos e sobre o sentido da própria existência. Qual nossa missão? O que já entendemos sobre o amor? Será possível mesmo amar de forma incondicional? Que legado podemos deixar? Como contribuir para tornar o futuro melhor? Trazendo a questão para algo da minha realidade, descobri a maior expressão de amor ao ser mãe. Talvez até mesmo o alto amor tenha ganho significado nesse momento. Muitos, ao se tornarem pais, mudam a chave da sua vida, mudam a chave na sua vida, passam a se preservar para poderem cuidar de um outro ser. A vida ganha um novo sentido. Ao cuidar de um animalzinho, também aprendemos uma forma muito pura de amor. Eles não esperam nada em troca. A eles basta ter quem amar. Uma das coisas mais preciosas que temos para doar é nosso tempo. Todo minuto dedicado a melhorar, mesmo que minimamente, o mundo ao nosso redor ou a vida de um único ser vivo de qualquer dos reinos é substancialmente amor sendo concretizado. Outro presente valioso é o exemplo. Muito mais que as palavras, o exemplo conquista a atenção e deixa seu legado. Todos em algum momento passam pela experiência de ser a referência para alguém. Seja uma criança ou pessoas de seu círculo social, profissional ou familiar. Com certeza o que esperamos é que esse modelo a ser copiado seja repleto de boas atitudes, de valores e virtudes voltados a criar um ambiente saudável, afetivo e que possam contribuir para a evolução dos seres ao nosso redor. Exemplo necessita de tempo para se estabelecer e frutificar. Tempo e exemplo são dádivas que podemos oferecer a quem amamos e a todos que puderem ser tocados positivamente de alguma forma. São formas de amor que externam a benevolência existente dentro de nós. São tesouros de valor incalculável. Através deles, muitos dos questionamentos que tanto nos fazemos finalmente terão as respostas. Exemplo demanda tempo, assim como o tempo concretiza múltiplos exemplos. Que nessa nova era que se aproxima, o tempo seja produtivamente aproveitado para construir uma humanidade que seja um exemplo a ser seguido. Vamos lá. Bom, essa questão do exemplo, das referências, é algo assim muito que eu acho bastante importante. Quando eu falo da questão de ser pai, né, de ser mãe, né, os pais, né, em geral. Os pais são assim a primeira referência, né, da criança quando ela nasce. Ela vai seguindo, por mais que às vezes a gente pense que os filhos não estão observando o que a gente faz, que às vezes a criança testa, né, os nossos limites, ela está sempre testando. Então a impressão que a gente tem é que eles estão fazendo exatamente o oposto do que a gente tenta ensinar. Mas, na verdade, eles estão sempre observando. E mesmo que não pareça, em algum momento a gente vai ver ali, né, eles repetindo os bons exemplos, né, os exemplos que a gente deu. Às vezes maus também, né? Então, essa questão da referência é muito importante. E hoje a gente vê, assim, quantas referências a gente tem também negativas, né? A gente vê muitos jovens aí se perdendo por seguirem referências não tão boas, que é algumas coisas que eu já falei, né? Dessa coisa da idolatria, enquanto isso é perigoso, porque às vezes a pessoa ela fica cega para os defeitos, ela só consegue enxergar ali virtudes. E ninguém é só defeitos e ninguém é só virtudes, mas quando a pessoa tem muita visibilidade, quando ela tem muita influência, ela tem que ter um cuidado maior, porque ela pode estar ali com a influência dela, às vezes desviando pessoas de um bom caminho, que é o que a gente vê aí, muitos influenciadores aí
sendo péssimos exemplos, levando as pessoas a cometerem, principalmente jovens, né, a cometerem aí muitos erros, a se desviarem do bom caminho. Mas, por outro lado, a gente vê também aqueles que tiveram uma boa base, uma boa referência dentro de casa, que não se deixam manipular, né, que não se deixam levar, se conduzir aí por modismos, por artistas, por influenciadores, que tem ali um propósito meio obscuro, que servem a certas pessoas que não estão preocupadas com agregar nada de bom, muito pelo contrário, estão preocupadas em manipular, em submeter pessoas aos seus caprichos, né, ao seu poder, aos seus desmandos. Então, essa questão do exemplo, ela é muito importante, principalmente no seio familiar, a gente procurar fazer o melhor que a gente pode. A gente não acerta sempre, né? Pai, filho não vem como manual, né? Como a gente diz. Então, assim, a gente às vezes acaba errando, mas tentando acertar. Mas se a gente tem bons valores, se a gente tem princípios fortes na questão de honestidade, de bondade, de ser pessoas corretas, de agir de forma correta na vida, de saber que a gente não deve prejudicar os demais, que a gente não, que as conquistas que a gente tem, elas têm que ser pelo nosso próprio mérito. Se a gente conquista alguma coisa derrubando outras pessoas, passando por cima de outras pessoas, então aquilo não é um bom exemplo, aquilo não é algo que vá trazer bons frutos, porque a gente sabe, né, que a lei do retorno está aí. Então, a lei da semeadura, né, que eu sempre falo, que a gente planta, a gente vai colher. Então, que a gente possa realmente transmitir para as pessoas ao nosso redor, não só filhos, familiares, mas pessoas que a gente convive no ambiente de trabalho, nos círculos de amizade, né, nos ambientes, por exemplo, quem mora em prédio ou na vizinhança, com os nossos vizinhos também, ser referência de boas atitudes, de honestidade, ser uma boa pessoa, tentar ser o melhor que a gente puder, não ser perfeito, porque isso, né, aqui onde a gente, né, nesse planeta que é impossível, não existe essa perfeição. Aliás, para a gente alcançar isso demanda aí muitas dimensões acima, né? Então a gente está aqui no nosso aprendizado, mas tentando ser o melhor que a gente puder. É isso que importa, a gente tentar ter a consciência do que é o certo, do que é o errado, e sempre buscar fazer o correto, né? O certo, e ser uma boa referência. E estar atento justamente aí, aqui eu falo para quem tem criança, para quem tem netos, quem tem, assim, convive, né, com os pequenos, ter um olhar atento, porque existe muita manipulação tentando justamente desviá-los, né, do bom caminho, da missão que eles vieram aqui, do propósito deles, né, que a gente sabe que esses seres que nasceram mais recentemente, eles vêm com uma consciência diferente, mais elevada e com um propósito aqui bem definido. Eles têm uma missão aqui muito bonita, mas que justamente por isso tem tanto ataque, né? A gente vê as escolas colocando ali professores, às vezes, com ideologias tão nefastas, né, para destruir a base familiar, destruir o vínculo que eles têm justamente com as boas referências, e tentando sobrepor as boas referências com referências péssimas, com ideologias descabidas, a própria mídia, os próprios canais voltados hoje para o público infantil também, trazendo aberrações que às vezes os pais não percebem, porque são coisas que são inseridas sutilmente ali, às vezes a gente não percebe.
mas estar alerta para essas questões das referências, elas são muito importantes nessa primeira fase aí, né, da infância e principalmente adolescência, que é onde às vezes descamba, né, porque a gente vive aqui num sistema que acabou dominando todos os espaços, né? Principalmente aonde os jovens acabam frequentando. Então, o meio artístico, as universidades, está tudo completamente desvirtuado. Então, se aquela criança, aquele adolescente não tem uma boa base ali em questão de valores e princípios dentro de casa, ele é cooptado por essa turma aí facilmente. Então, a referência ser, dar importância a essa questão do exemplo é fundamental, né? Porque quando a pessoa se desenvolve com bons valores e com boas referências, ela vai fazer boas escolhas e ela vai conseguir fugir das escolhas erradas, né? Com mais eficiência. Ela vai conseguir se posicionar, colocar limites, mesmo nesses ambientes que a gente sabe que a predominância é do outro lado lá, das coisas erradas, mas quando a pessoa tem um posicionamento firme, tem valores muito enraizados que foram ali absorvidos de uma forma muito concreta ali, né? Passados pela família de uma forma amorosa, criando vínculos importantes, essas pessoas vão crescer, vão ser adultos mais saudáveis emocionalmente, né? Vão ter um equilíbrio maior na vida adulta, vão ter uma vida mais estável e mais equilibrada, porque o que a gente mais vê aí, né, é essa instabilidade emocional da juventude, porque às vezes hoje a gente tem alguns pais que confundem a questão de dar o limite com amor, né? Então, se eu disser não para o meu filho, ele vai achar que eu não o amo. E é o contrário. Quando você dá limite, quando você passa valores, você justamente está fazendo isso por amor, porque você quer ver aquele ser evoluir e ser uma pessoa capaz no futuro, uma pessoa competente, uma pessoa com um equilíbrio, com um emocional forte. Muitos pais estão se perdendo por não entenderem esse papel importante de ser um exemplo, de ser uma referência. E eles às vezes querem assumir o papel de ser o coleguinha do filho, e não é. O papel de pai e mãe tem que ser muito bem definido. E os colegas têm lá o papel deles, a importância deles, mas cada um tem que estar dentro do seu lugar, ocupar o seu devido espaço, o seu devido lugar. Né? Então, até tem um psicólogo aí bem conhecido que ele sempre fala que as melhores pessoas são aquelas que tiveram mães chatas, né? Aquelas mães exigentes, a mãe que impunha horário, que cobrava as coisas corretas, né? A responsabilidade. E, assim, e cobrar a responsabilidade, a gente tem que ter, assim, saber quando não ultrapassar. É um liame assim bem difícil da gente, mas assim, você cobrar, por exemplo, você querer cobrar que seu filho tenha responsabilidade na escola, faça as tarefas que lhe cabem fazer, isso é importante cobrar. Agora, você, né, o que eu, pelo menos o que eu nunca fiz é ficar exigindo nota, porque eu entendo que se você deu o seu melhor, é isso que importa, e não a nota que você vai tirar, porque às vezes a gente tem dificuldade em algumas coisas, dificuldade de assimilar, ninguém é bom em tudo. Então, às vezes, um é bom em matemática e não é bom em biologia. Mas se ele cumpriu o papel dele ali, estudou, se esforçou, não interessa se ele não tirou a melhor nota em biologia. Ele deu o melhor dele, é isso que a gente tem que passar. Que você tem que fazer o seu melhor. Que o resultado em algum momento vem. E nem sempre a gente vai ter
vai ser 100% perfeito em tudo, né? A gente tem que saber que em algumas coisas a gente é melhor, em outras não, mas desde que a gente faça o melhor que a gente consegue ali, que a gente pode, é o que importa. É dar o seu melhor, fazer o seu papel. E o resultado com o tempo chega, né? Então esse texto é para que a gente reflita sobre o quanto a gente tem influenciado na vida das pessoas e se a gente está agindo de uma forma, levando, né, exemplos positivos, influenciando de forma positiva ou não. Né? E justamente cuidar para que os nossos, né, os nossos amores também não se percam nessas, nessas, uh, nessas influências tão nefastas que a gente tem acompanhado aí, né? E a gente possa ser o suporte e a fortaleza, né? A base para as pessoas com as quais a gente convive, né? E que também a gente vai acabar se unindo por sintonia às pessoas que também estão na nossa mesma frequência e que têm os nossos mesmos valores e princípios, certo? Então é isso, agradeço a companhia, fiquem com Deus, um grande beijo no coração de cada um.